Olá, eu me chamo Jailson de Jesus e nós vamos estudar em Química hoje. O princípio da incerteza de Werner Heisenberg. O princípio foi criado em 1926 e estabeleceu que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron em um mesmo instante, ou seja, quanto maior for a precisão da determinação da medida da posição do elétron, menor será a precisão da medida da sua velocidade e vice-versa. Por isso, os cientistas passaram a adotar o conceito de orbital, que se refere àquela região do espaço ao redor do núcleo do átomo, né, onde é maior a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Com isso, né, o Erwin Schrödinger escreveu uma equação que descrevia esse comportamento partícula-onda do elétron no átomo de hidrogênio. O que ele chamou de função de onda, em que essa função de onda, ele dava uma resposta que era uma densidade de probabilidade. Daí a equação de Schrödinger necessitava de 4 números quânticos, né? Os 4 números quânticos que eram traduzidos como N, que era o número quântico principal, né, que dizia a camada, né, onde estaria o elétron, o momento angular, também chamado de número quântico secundário, que é aquele que identifica como é o orbital onde vai estar o elétron, um número quântico magnético, que é a orientação do orbital no espaço, e o último, que é o número quântico do spin, que mostra como é que é o giro que esse elétron faz, se é horário, se é anti-horário, dentro do orbital, dentro dessa região onde ele pode ser encontrado. Então, o número quântico principal indica a camada, né, camada eletrônica. Na teoria, os átomos podem ter infinitas camadas, mas na prática, né, os átomos apresentam 7 camadas, que são nomeadas por letras como K, L, M, N, O, P, Q, ou com o número N, né, igual a 1, 2, 3, 4, até o 7. O número quântico angular, né, o secundário, que indica a subcamada, e as subcamadas recebem letras indicativas como S, P, D, F, G, H, ou também recebem um número que é o L, que é igual a 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. O número quântico magnético, também chamado M ou ML, indica os orbitais. Esses orbitais são aquela região na eletrosfera do átomo em que é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Segundo o princípio da exclusão de Pauli, em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. E esses orbitais, né, essa resposta de probabilidade onde se encontra o elétron, ele vai dar uma geometria conforme o subnível. Então, todo subnível S vai ter uma geometria esférica. E vai ter um ML, representado por um quadradinho, que é igual a 0. Já o subnível P, ele apresenta 3 orbitais, em que nós temos uma geometria do tipo alter. Aí nós temos o subnível D, 5 orbitais, né, que variam de -2 até +2. E no subnível F, nós temos 7 orbitais, que variam de -3 a +3. Então, aqui nós temos as possibilidades. Então, o S tem um valor de L igual a 0, mas só tem apenas um orbital, que tem valor que varia de 0, que nós representamos por um quadradinho. O subnível P apresenta L igual a 1, mas ele tem 3 orbitais, representados por 3 quadradinhos, que variam de -1, 0 até +1. O subnível D tem um L igual a 2, apresenta 5 orbitais,
que variam de -2 a +2, e o subnível F tem um L igual a 3 e apresenta 7 orbitais, que variam de -3 até +3. Eles também podem ser mostrados, né, representados, de acordo com um diagrama energético, como é mostrado a seguir, em que cada escada, né, corresponde a um nível de cada degrau corresponde a um subnível. Então, veja, nós temos aqui, representando, né, subnível 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, e assim por diante. Os números quânticos, o número quântico spin, ele representa a movimentação de rotação desse elétron dentro do orbital. Então, a orientação do spin são indicadas por ms, que variam de -0,5, quando representado por uma setinha para cima, e +0,5, representado por uma seta para baixo. Isso aqui é uma representação arbitrária. O spin, né, ele tem dois elétrons que conseguem ficar em um mesmo orbital. E cada orbital ele vai apresentar um spin diferente. É por isso que cada orbital possui no máximo 2 elétrons, com spins opostos, que são simbolizados pelas setas. Né? Pelo princípio da exclusão de Pauli, por convenção, nós adotamos que seta para cima vai ser -0,5 e seta para baixo vai ser +0,5. Então, você deve estar se perguntando, né, como é que eu vou usar isso? Vamos pegar um exemplo, vamos pegar o ferro. O elemento ferro, ele apresenta, então, um número atômico 26 e número de massa 55,845. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente faz pegando o número atômico, porque um átomo que é neutro, ele vai apresentar 26 prótons, no caso do ferro, e 26 elétrons. Então, usando o diagrama de Linus-Pauling, a gente consegue fazer a distribuição seguindo lá as diagonais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e, por último, 3d6, porque a soma dos elétrons tem que chegar a 26. Então, se a gente pegar aqui 2 do 1s2 mais 2 do 2s2 dá 4, com mais 6 dá 10, 12, 18, 20, 26 elétrons. Você pode escolher qualquer elétron para encontrar os seus números quânticos, mas os mais pedidos são camada de valência, que é aquela que é da última camada, né, onde foram distribuídos os elétrons. As camadas são representadas pelos números que vêm à frente, e o subnível mais energético, que é aquele subnível que aparece por último na distribuição eletrônica. Bom, vamos encontrar então os 4 números quânticos do elétron mais energético. Não podemos esquecer que o mais energético é aquele subnível que aparece por último. Então, 3d6. O 3, ele vai indicar a camada. O D, ele vai indicar o subnível. E o 6, ele vai indicar o número de elétrons que está dentro desse subnível. Com essa representação, a gente já consegue 2 números quânticos. São eles, o N igual a 3, que representa a terceira camada, e o L igual a 2, que representa o subnível, que nesse caso é o subnível D. Bom, mas então 3d6. Ele vai apresentar o orbital, né? Esse orbital D vai apresentar 5 orbitais. Desculpe, o subnível D vai apresentar 5 orbitais. Segundo a regra de Und, a regra de máxima multiplicidade, o preenchimento desses orbitais de um subnível deve ser feito de uma forma que contenha o maior número possível de elétrons desemparelhados, isso quer dizer, isolados. Por isso, temos que preencher primeiro os orbitais, os quadradinhos, né, colocando somente as setas para cima e depois voltando e preenchendo as setas para baixo. Então, como ele tem 5 orbitais, ele varia de -2
até mais 2. Então, a gente começa a distribuição com os elétrons para cima. Primeiro no orbital menos 2, depois no menos 1, no 0, no mais 1, no mais 2. Temos 5 elétrons, a gente quer chegar no sexto. Então, o sexto, nós vamos retornar lá no menos 2 e colocamos ele para baixo. Veja, aqui nós vamos encontrar, então, os outros 2 números quânticos que estão faltando. Quais são eles? O magnético, né, que é o ML, o M, o ML, que é onde parou, né, o último elétron, qual o orbital que parou o último elétron, e o S, ou MS, que é do spin, é que se ele parou para baixo, para cima ou para baixo. Ele parou para baixo, então, pela regra, a gente vai chamar ele de mais 2. Com isso, então, nós temos os 4 números quânticos do subnível mais energético. São eles: o N3, que é a terceira camada, o L2, que é o subnível D, o número quântico magnético, que é menos 2, foi onde parou o último elétron, e ele parou para baixo, então ele tem um spin mais meio.